Você já se perguntou por que existem promessas que parecem demorar tanto? Parece que Deus esqueceu simplesmente. E o tempo parece que está voando e essas promessas não se cumprem. A verdade é que nós estamos procurando sempre respostas imediatas de Deus. Nós queremos orar aqui, se ajoelhar e pedir que Deus faça alguma coisa e que Ele faça em um passe de mágica e que as coisas aconteçam de uma hora para outra. E nem sempre vai ser assim. Até porque Deus tem um tempo perfeito para tudo. E você? Será que você tem esperado em Deus, confiado no tempo perfeito de Deus para a sua vida, para que Ele cumpra as promessas na sua vida? É por meio dessas perguntas que eu trago aqui esse conteúdo muito forte que Deus colocou no meu coração, porque eu vejo as pessoas muito preocupadas com isso. Então por isso que eu coloquei esse tema, porque você precisa parar de apressar Deus agora. Você precisa parar com isso. Não podemos ficar tentando apressar Deus, usando artifícios para querer que a promessa de Deus se cumpra mais rápido. Eu vejo muitas pessoas que se dizem decepcionadas com Deus porque o Senhor ele não cumpriu uma promessa, alguma coisa não aconteceu e a pessoa está sofrendo. Às vezes a pessoa está num processo, mas ela não entende e acaba murmurando. Na verdade, nós somos a geração do fast food, ou seja, e nós queremos que Deus também seja dessa mesma forma. Queremos que Deus nos dê respostas imediatas, mas o tempo de Deus ele é perfeito para mim e para você. As coisas têm que acontecer no tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele é perfeito e as coisas vão acontecer da melhor forma possível. E é isso que revolta muitas pessoas, porque o tempo de Deus ele é contrário à nossa pressa. Porque Deus ele vai nos entregar algo quando Ele nos preparar. Se Ele faz uma promessa, Ele nos prepara para receber esta promessa. Se a promessa não chegou, é porque falta alguma coisa para que você possa se preparar. E se eu murmuro, eu estou dando pausa nesse processo que Deus está me colocando para que eu possa viver essa promessa. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus no livro de Salmo 27, versículo 14, que diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu vejo as pessoas falarem um ditado que diz assim, que o apressado come cru, né? E a gente entende que se a gente tiver pressa, as coisas não vão acontecer da melhor maneira possível. Olha para José, é um exemplo bíblico em que José ele simplesmente recebeu uma promessa de Deus, né, que o Senhor ia levantar ele, que ele ia ser destaque, que o Senhor ia colocar ele numa posição de honra. Só que José, as coisas começaram a acontecer que pareciam o contrário daquela promessa. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, foi maltratado, foi escravo, trabalhou, foi preso, enfim, foi tanta coisa que aconteceu com José. E ele poderia muito bem entender que aquilo ali era um sinal negativo de Deus para as promessas. Mas Deus colocou ele no lugar estratégico porque Deus queria que ele fosse ali governador do Egito. E para que ele fosse governador do Egito, ele tinha que ter um entendimento daquela nação. Então Deus permitiu com que ele pudesse viver naquele ambiente da qual o Senhor estava o preparando para governar. Portanto, entenda que Deus ele está te preparando. Você pode estar em um processo. E esse processo ele tem que acontecer, ele tem que fluir para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida. E olha que José, quando parecia que tudo estava perdido, o Senhor honrou ele ali. Em um momento que ele estava preso, esquecido, o Senhor usa ali Faraó para chamar José e para ouvir José. E ele fica impressionado com a sabedoria que Deus deu a José. E José ali estava pronto, estava apto para governar o Egito. E assim ali o Faraó cria um cargo para ele e ele tem um grande destaque e você já sabe muito bem da história. Mas o que parecia ali na vida de José é que isso nunca ia acontecer. Então não se preocupe, se parece que algo não vai acontecer, não se preocupe, confie nas promessas de Deus, porque no tempo certo vai acontecer. Olha para a vida de Abraão também. Abraão é outro exemplo que Deus prometeu a ele um filho, né? Desse filho o Senhor daria uma grande nação através desse filho, né, de Abraão. E passaram-se os anos e Abraão até se desespera porque ele se vê velho já, sua esposa velha, e até chega a ter um filho com uma escrava, né, da sua esposa, e simplesmente ali isso causa até um problema futuro, porque ele tentou apressar Deus, e Deus tinha um tempo certo para tudo, e quando ele se viu velho, já impossibilitado, achando ele que estava impossibilitado, tanto ele quanto a esposa, de ter um filho,
Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Por que Deus fez isso? Porque Deus, ele tem um tempo certo para tudo. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos sentimentos. Ele sabe a hora certa de entregar algo para nós, de maneira que a gente não se perca através da bênção que ele entrega nas nossas mãos, porque tem gente que recebe a bênção na hora errada e se perde. Então espere o tempo certo de Deus para tudo. Eu fico observando hoje em dia, né? Antigamente as pessoas, para ganhar um destaque nacional, elas trabalhavam muito, né? Cantores, pregadores, eles, para serem elevados a um nível alto, né? Eles passavam por muita coisa até chegar ali. E aí eles sabiam valorizar e sabiam como se portar diante de fama, diante de holofotes, diante de olhares, até mesmo dinheiro. E hoje nós percebemos uma geração que chega lá em cima, que chega no destaque, né, por meio das redes sociais, chegam a um nível alto e acabam envergonhando o evangelho porque chegam em um lugar da qual não estão preparados para viver isso. Portanto, acabam envergonhando o evangelho, acabam se perdendo no meio do caminho, porque simplesmente não estavam preparados para viver algo tão grande. Então, se você não está vivendo algo que você tanto sonhou, tanto almejou, espere no tempo de Deus, continue firme, continue trabalhando, porque Deus vai te colocar, mas é no momento dele, é no momento certo, e esse tempo é perfeito. Então, pare de apressar Deus. E aí você me pergunta, mas Adam, como é que eu faço para me confiar mais em Deus? Como é que eu faço para me ter calma, relaxar diante das promessas e esperar em Deus? Primeira coisa, acima de tudo, você tem que ter paciência. Tenha paciência e confie em Deus. A paciência é muito importante. Outra coisa é a oração. Continue orando pelo seu propósito. Continue orando pelo seu objetivo. Todos os dias, quando você fizer suas orações, apresente seus sonhos, seus projetos a Deus. Diga para Deus: eu não desisti daquele projeto, eu não desisti daquele sonho. O Senhor está aqui no meu coração. Mesmo que você às vezes pareça que está tão cansado, ou pareça que as circunstâncias possam mostrar que o seu sonho, o seu objetivo, você não vai alcançar. É inalcançável. Não desista. Continue orando, continue buscando, porque Deus tem um tempo certo para tudo. E também não se esqueça de meditar na palavra de Deus. Não se esqueça de fortalecer o seu espírito. Não se esqueça de fortalecer a sua vida através da Bíblia. E uma outra coisa muito importante, nós temos que alinhar a nossa expectativa à vontade de Deus. Como é que funciona isso? É que quando nós alinhamos as nossas expectativas à vontade de Deus, o Senhor, ele cumpre ali o desejo do nosso coração. Isso é bíblico. Por quê? Porque se eu estou alinhado com a vontade de Deus, eu vou estar demonstrando ali que eu estou apto para viver as grandes promessas de Deus para a minha vida. Quer um exemplo? Vamos lá. Digamos que você está pedindo de Deus um carro. E aí Deus olha para o teu coração e ele vê no teu coração que você quer um carro porque você quer suprir as necessidades de transporte da sua família, no seu trabalho e também servir as pessoas, né? Deixar um irmão após o culto que esteja necessitando, ou ajudar um irmão que está precisando no hospital urgente. Você vai ser uma pessoa que vai usar aquele veículo de uma maneira abençoada, né? Correta. E aí Deus, ele vai confiar, ele vai te abençoar, ele vai te fazer prosperar, ele vai te dar a tua bênção. Mas agora, se você pede isso para Deus, para você se corromper, para você pecar, para você sair nas noites, para você se prostituir, sei lá, fazer o que for de errado, Deus, ele não vai ouvir esta oração. Portanto, alinhe o seu pensamento ao coração de Deus, alinhe suas expectativas às expectativas de Deus. E outra coisa, faça o que estiver ao seu alcance para você cumprir sua promessa, mas ao que estiver ao seu alcance. Se você não pode fazer, não improvise. Se você não pode avançar a partir dali, coloque nas mãos de Deus. Fale: Senhor, até aqui eu pude fazer. Até aqui eu tive como fazer algo para cumprir essas promessas. Mas daqui para lá eu não consigo ir, então não vou improvisar, eu coloco nas tuas mãos. E Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus vai agir. Então fique tranquilo. A demora de Deus não significa que ele está dizendo não para você. É que ele está preparando algo especial para você. O relógio de Deus, ele nunca atrasa em cumprir as promessas. Ele vai cumprir. E se você confia no tempo de Deus para a tua vida, eu gostaria até que você deixasse um comentário aqui. Eu confio no tempo de Deus para a minha vida. Comente aqui nesse vídeo: eu confio no tempo de Deus para a minha vida.
que eu quero orar por você que comentar e eu quero orar pela sua vida. E eu concluo aqui esse vídeo, eu espero que você que está assistindo já seja inscrito nesse canal. Se não for, inscreva-se, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo dentro de um grupo da família, do grupo da igreja, mande para alguém, para que essa pessoa possa também ser alcançada através dessa palavra poderosa de Deus para a sua vida e para a vida de muitas pessoas que eu creio que vão ser impactadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.